Aula 11 do curso Como Criar Seu Site Profissional Passo a Passo. E nessa aula, então, a gente vai ver como publicar o nosso site. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ensino você a ganhar dinheiro com tecnologia. Muito feliz, então, com a nossa penúltima aula do curso Como Criar Seu Site Profissional. E nessa penúltima aula, a gente vai aprender como publicar o site. É uma aula simples, direta, mas muito importante para que a gente consiga chegar ao resultado final, que é criar um site profissional e também publicá-lo da melhor maneira possível. Na aula anterior, a gente teve uma aula sobre otimizações, aula essa que eu considero como sendo uma das mais importantes aqui nesse curso. Então, caso você esteja caindo de paraquedas aqui, eu recomendo que você volte a partir das aulas anteriores, a partir da aula 1, para conseguir acompanhar toda a ementa desse curso. Eu me chamo Karan, já trabalho na área aí há mais de 15 anos e através desse trabalho eu venho gerando bons e bons frutos. Então, por que não compartilhar um pouquinho desses frutos com vocês? Existe abundância para todo mundo e é por isso que eu me proponho a produzir conteúdo em prol das pessoas. Meu principal objetivo aqui com esse canal é disseminar um pouquinho mais desse conhecimento. Então, bora comigo? Então, pessoal, antes de a gente entrar ao slide dessa aula, a gente precisa fazer algumas coisas que ficaram pendentes na nossa última aula. A gente esqueceu de fazer o ACP dos itens que foram aqui alterados na última aula. E se a gente for ver aqui a relação dos itens que aparecem aqui, aparece uma série de alterações e uma série de itens que foram adicionados. Mas o que acontece, pessoal? Tem uma série de arquivos aqui que são caches do parcel e de outras questões que não fazem sentido a gente enviar lá para o GitHub. Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui pelo nosso repositório, a gente criou esse repositório novo, né? Mas esse é o site, esse é o repositório oficial. Aqui a gente tem alguns arquivos que condizem em estarem aqui, porém tem muitos outros que não faz sentido ele estar aqui. Então, o que acontece? Se a gente for parar para analisar, ele criou essa pasta Parcel Cache. A pasta dist é o site que ele gerou, também não faz sentido, tá? E também tem uma pasta aqui que é uma pasta que ele gera algumas informações adicionais, ou melhor, Parcel Cache e pasta dist não precisa adicionar. Então existe algo dentro do GitHub que a gente vai conhecer agora, que é um arquivo chamado gitignore, ok? Então vamos abrir aqui essa pasta. Esse arquivo gitignore, ele não existe ainda. Então basicamente, o que esse cara faz? Ele apresenta e a gente informa os itens que serão ignorados, tá? Então, basicamente eu vou vir aqui e vou criar um arquivo. Novo arquivo, .gitignore. Dentro desse .gitignore, eu vou adicionar todos os arquivos que eu quero que ele ignore. Então, ó, ignora para mim Parcel Cache, Node Modules, todos os arquivos que eu quero que ele ignore. Então, ó, assim que eu salvar, ó, de 243 vai diminuir para, ó lá, diminuiu para 71 arquivos, ou seja, agora somente a alteração desses arquivos aqui que serão enviadas lá para o nosso servidor. Os demais arquivos não faz sentido a gente estar enviando, tá? Então por isso que a gente criou esse arquivo git ignore, tá certo? Então antes de a gente fazer o git acp, vamos ver aqui como que o nosso site está. Deixa eu abrir ele aqui, index. Ó, esse é o nosso site, tá? Só que antes de eu fazer o ACP, eu preciso fazer algumas coisinhas, tá? Se a gente for parar para ver na fotinho minha do professor, que aparece aqui, tem alguns links, ó. Esses links aqui não estão com os links da minha rede social. Então, eu vou buscar isso aqui dentro do meu arquivo index.html. Tá aqui.
Ó, esses caras aqui tá sem nada. Então, basicamente, eu vou colocar pro YouTube. Então, aqui eu vou colocar YouTube. Vou colocar o meu ícone, o link para o meu YouTube. Vou colocar também o GitHub. Então, aqui é GitHub. Vou colocar também pro Instagram. Já está prontinho, só colocar o link. E vou colocar também pro meu LinkedIn. Ok? Então, feito isso, deixa eu atualizar aqui. Agora, já está direcionando de maneira adequada para todas as minhas plataformas. Assim que eu fiz isso, eu tenho também que colocar a descrição da aula 7 sobre template. Então, vamos buscar esse cara aqui, que também está no nosso index.html. Então, já vou colocar aqui a descrição da aula sobre template. Ok. Coloquei a descrição, deixa eu até ver se aqui ele já está com a descrição aqui dentro. Aqui já está com a descrição. Na verdade está com uma descrição antiga, né? Então vou acessar também a aula 9. Aula 9. E na descrição... Onde é que está a descrição? Site profissional. Aqui, ó. Vamos colocar a descrição adequada. Ok. Feito isso, vamos colocar também a descrição para a aula 10, que está sem. Então aqui também está sem. Ó. Vamos colocar a descrição para a aula 10. Eu deixei aqui tudo prontinho para facilitar, tá, pessoal? Aula 10. E dentro do aula 10, vamos conferir se está certinho. Tá, claro. Eu tenho que criar a aula 10, né? Que a aula 10 não foi nem criada, então eu vou criar com base na aula 9. E vou colocar aqui aula 10. Feito isso, eu já vou até fazer o apontamento aqui para a aula 10. No href, aqui, ó, aula 10. Ótimo. E também vou colocar na descrição direitinho. Então, ó, aula, tudo isso aqui. Vai dar um Ctrl H. A gente vai colocar aula 10. Aula essa sobre otimizações. A aula que eu mais gostei de fazer e também a aula que eu mais tive trabalho. Otimizações, legal. E vou colocar na descrição correspondente aqui. Feito isso, legal. Vamos colocar também o link da aula, né? Que está aqui. Ó, o link do slide que está aqui. E o link do YouTube que eu não peguei ainda, mas eu vou pegar agora. Eu vou até ensinar vocês como que pega esse link para compartilhar. Basicamente aqui, compartilhar, daí tem aqui, ó, incorporar. Daí aqui dentro vai ter a coisa grande, mas eu só quero esse trechinho aqui. É o que me interessa. E nesse cara aqui, eu vou colocar esse CRC. Então, feito isso, creio que eu já criei com sucesso a aula 10, mas vamos só conferir para ver se está de acordo. Então, aula 10, aula 9, aqui ficou com o nome antigo, né? A gente tem que colocar o nome atualizado, a gente atualizou para otimizações, lembram? Então aqui a gente muda para otimizações. Vamos ver agora se está ok. Então, agora sim, otimizações. Acessei aqui, otimizações, aulinha sobre otimização e o slide sobre otimização. Perfeito. Agora eu também já vou aproveitar esse embalo
para colocar aqui a aula 11, que é a aula de hoje. Então eu já vou fazer isso aqui no começo para não ter que fazer lá no final. Eu estou com a mão na massa, né? Já faço tudo de uma única vez. E também vou criar aqui o link da aula 11, que é o famoso copia e cola, né? Aula 11. Aula essa da qual a gente vai publicar o nosso site, né? Publicando. Deixa eu até conferir aqui, publicando o site, acho que é isso, né? Publicando o seu site. Publicando o seu site, vamos substituir tudo. E também a descrição correspondente, tanto aqui, quanto também aqui. E aqui eu vou colocar o href para aula 11. Aula 11. E aqui na aula eu já tenho o link da apresentação, mas não tem ainda o link do YouTube porque essa aula vai ser publicada ainda, né? Então na próxima aula eu coloco o link adequado. Vamos só conferir para ver se está ok. Então, publicando o seu site. E está aqui. Eita, deu um errinho aqui na apresentação da aula, né? Vamos ver o que eu errei. Olha lá, deixei aqui o HTTPS e acabou conflitando. Agora acho que já vai funcionar. Publicando seu site, que é o slide que a gente vai ver agora. Feito isso, a gente vai fazer o nosso famoso git ACP, né? Então, git status, só para ver todos os arquivos que vão ser adicionados. Então, git add-a e git commit -m add aula 10 e 11. E agora, por último, não menos importante, git push. Feito isso, agora a gente já pode atualizar aqui. Todos os arquivos já estarão lá, inclusive o README que a gente criou na aula anterior, né? Bem como com o link do curso. Ficou bem bacana lá. Então tá bom. Então agora a gente vai para a nossa aula 11, oficialmente, que é a aula sobre publicando o seu site. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender que um site ele é formado por alguns itens. Primeira coisa, ele é formado pelo domínio, né? Que é o meusite.com.br, é o google.com.br, g1.com.br. Então o domínio é o nome do site. E esse mesmo site ele tem um layout, né, que a gente pode interagir com ele. E diante desse pacotinho, né, que é formado pelo layout, que é composto pelo HTML, CSS, JavaScript, então a gente tem o domínio, que é o nome dele. E esse site ele vai ficar num servidor hospedado. A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre esse servidor da qual ele vai ficar hospedado. E esse site também tem uma série de conteúdos ali dentro. Então primeiro a gente tem que entender a estrutura desse site para que a gente consiga seguir adiante. Diante dessa estrutura, então a gente tem o domínio. O domínio refere-se então a um nome único atribuído a um site na internet. Ele é a parte identificada de um endereço web, como google.com. Então a gente tem ali o domínio, nesse caso aqui a agência DW. A gente tem a extensão, nesse caso aqui é o .com, e o código do país. Lembrando que esse código do país ele não é obrigatório, né? A gente tem outras extensões, como gov.br e por aí vai, né? Então são extensões diferentes que trazem um nome para esse domínio. Depois, a gente tem que também separar e entender que o domínio é diferente do DNS. O DNS significa Sistema de Nomes de Domínio. Ele é um sistema que traduz os nomes de domínio em endereços IP. Protocolo de internet correspondente. Meu Deus, cara, que isso? Fala a minha língua. Tranquilo. Imaginem que todo site ele está alocado em algum servidor. E esse servidor vai ter um IP único que identifique ele.
para que não se confunda com outros IPs. Não sei se você já teve conflito de IP numa rede local, né, por estar usando o mesmo IP. Então, o IP, ele é essa numeração meia doida que traz essa individualidade para o teu site. Quer ver algo bem interessante? Se eu vim aqui abrir o CMD e dar um ping em devinvestidor.com.br, a gente vai ver que o meu site, o meu blog, ele está nesse IP 108.179.192.37. Então, teoricamente, eu poderia também acessar o meu site por esse IP. Nesse caso aqui, não vai funcionar porque o meu site está hospedado num servidor da qual está sendo utilizado por mais de uma pessoa, tá? Mas, ó, então se eu acessar aqui, ó, o meu servidor, que é o HostGator, ele falou que não existe, tá? Mas, na teoria, o meu site está hospedado nesse IP que aqui vos apresenta, ok? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do meu site estar hospedado num servidor que tem outros sites hospedados, ok? Então, basta a gente entender que o DNS é essa ponte entre o IP e o teu domínio. Então, ele conecta um com o outro. Então, se você ouvir esse nome, DNS, agora você já sabe do que se trata. E a gente tem alguns tipos de hospedagem, é interessante a gente entendê-las. A primeira delas é a compartilhada. Basicamente, essa compartilhada, ela é a mais comum para hospedagem de site. Tá? Então, ela tem um custo muito bom, ela tem uma performance ok, e o conhecimento necessário para tu trabalhar nessa compartilhada é quase que mínimo. Então, é uma boa opção e é a opção, inclusive, que eu uso para o meu site devinvestidor.com.br. A gente também tem a segunda opção aqui, que é o servidor virtual. Essa do servidor virtual, ela tem um custo um pouco mais alto, uma performance parecida, porém ela exige um conhecimento um pouco mais aprofundado. Basicamente, aqui tu vai ter acesso a um servidor específico para tu publicar e gerenciar esse site. Tá? Então é um pouquinho diferente da compartilhada e ela tem um valor agregado um pouco mais alto, porém tu tem recursos adicionais aqui. A terceira é um servidor dedicado. O que seria um servidor dedicado? Seria uma máquina específica para tu hospedar aquele site. Então o custo é altíssimo. A performance é boa, porque tu pode deixar um servidor específico para rodar aquele site. Então, no meu caso aqui, eu tenho um servidor compartilhado. Então, tu imagina que no meu servidor provavelmente tem outros 10 sites publicados. E caso um desses sites receba um volume muito alto de requisições, o meu site pode ficar lento, né? Então, o servidor dedicado auxilia nesse sentido. A performance é muito boa, porém, o conhecimento necessário para tu gerenciar esse servidor dedicado ele é mais complicado. Lembrando que para esse servidor dedicado, a gente tem a opção de contratar uma empresa, como também de a gente disponibilizar um servidor próprio nosso. Então, nessa máquina aqui, por exemplo, eu poderia tornar ela um servidor dedicado. Não sei aqui quem é que está me assistindo, se já, talvez num passado não muito distante, você tenha criado um servidor do Counter-Strike, um servidor do Tibia. Então, basicamente, você era um servidor da qual outros jogadores acessavam esse servidor. Então, se tu desligasse o computador, todas as pessoas que estavam conectadas aqui eram desconectadas. Então, o servidor dedicado vai nesse posicionamento, ok? E também a gente tem ali o servidor cloud, né, que é um servidor na nuvem. É muito comum a gente utilizar um servidor cloud, uma estrutura de AWS, Amazon, Google Cloud. Ele tem um custo alto, a performance é muito boa, porque tu consegue escalar e fazer coisas ali muito interessantes, e tu também precisa de um conhecimento um pouquinho mais avançado. Então, de maneira sintetizada, esses são os tipos de hospedagens que a gente tem hoje, e eu achei legal trazer isso para que vocês consigam ampliar um pouquinho o seu nível de percepção, ok? Seguindo então adiante,
A gente tem algumas empresas aqui mais conhecidas de hospedagens de site. A gente tem a HostGator, Hosting, LocalWeb, GoDaddy e entre outras. Essas são as principais empresas de hospedagens brasileiras para sites, ok? A gente tem outras empresas muito grandes como a Amazon, que ela é mais especializada em tu hospedar uma aplicação, um aplicativo, um sistema um pouco mais robusto. Tá? Essas aqui que eu estou apresentando para vocês são empresas especializadas em hospedagem de site. Site é diferente de sistema, tá? Então é importante que a gente saiba disso, ok? E aqui uma dica de ouro é: cuidado com as pegadinhas das empresas de hospedagens. Elas costumam cobrar um valor X para entrar e um valor X vezes 4 para renovar. Eu passei por isso com a LocalWeb, eu passei isso com a HostGator. Eles oferecem uma infinidade de promoções para tu contratar, para tu entrar. Mas depois que o contrato vence, depois de 1 ano, depois de 3 anos, eles querem te cobrar, cara, um valor assim que é abusivo. Então, a dica de ouro é: se você for entrar em alguma HostGator da vida, LocalWeb ou alguma daquelas outras que eu mostrei, opte por um contrato com uma duração maior, porque quando for para renovar, eles vão querer te meter a facada. Eu comecei na LocalWeb, depois de 1 ano, se eu não me engano, eles quiseram me cobrar um valor 4 vezes superior ao que me cobravam antes. Daí eu fui para a HostGator. No que eu fui para a HostGator, eu fiz um contrato de 3 anos. Esse contrato chegando no final, eles estavam querendo me cobrar um valor vezes 4 vezes. Então, essas empresas, elas têm um marketing muito focado em atrair novos clientes, mas ignoram totalmente o seu cliente atual. Para mim, não faz muito sentido, mas eles têm essa política de trabalho. E aqui a gente entra no seguinte questionamento, né? A gente fica aqui: o que é melhor? Eu ter um servidor próprio ou eu contratar alguma empresa para me ajudar nesse sentido? E a resposta é: depende. Eu já trabalhei em empresas, em projetos que a gente tinha nossa infra própria, mas eu também já trabalhei em projetos que a gente tinha uma empresa nos auxiliando nesse sentido. Então, pessoal, quando a gente fala de servidores web, a gente está falando de um custo assim elevadíssimo. Elevadíssimo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, servidor computador. Ó, aqui a gente consegue talvez computador, servidor, preço. Ó, pessoal, isso aqui é um servidor da Dell, tá? Só para a gente ter uma noção do custo de um servidor, tá? Ele é, vamos ver a configuração dele, tá? Que não é uma configuração muito boa, é um computador com 64 GB de memória, tem um SSD de 1 TB, tá? Então, ó, esse servidor aqui da Dell, que não é um servidor muito bom, está custando aí R$25 mil. Então, vocês imaginem, tá? Escalar isso, pegar um servidor mais robusto, tá? Então, eu já trabalhei para empresas que tinham investido em servidor mais de R$500 mil, pessoal. Então, quando a gente vai para esse universo de servidor, carece um investimento maior. E é importante que a gente saiba disso e colocar no papel para ver o que mais vale a pena para aquele momento atual da empresa. Tá? Então, eu já trabalhei para empresas que tinham mais de R$500 mil investido em servidor, e eu trabalhei para empresas que gastavam mensalmente com a Amazon cerca de R$30 mil por mês. Mas era um software muito robusto. Então cabe a nós fazer essa análise detalhada para ver se é melhor ter a própria ou se é ter a contratada. Vejo muitas pessoas que desenvolvem site em grande escala, que compram um servidor próprio para a web, servidor específico, e hospedam ali vários sites. Tá? Então a gente tem que avaliar situação a situação. E aqui a gente entra
Por que eu deveria pagar se com GitHub Pages eu consigo hospedar de maneira gratuita páginas estáticas? Primeiro, GitHub Pages suporta apenas páginas estáticas, HTML, CSS e JavaScript. Ele tem uma limitação no que se refere ao uso de banco de dados, a largura de banda, com possíveis restrições de tráfego. Então, se a gente tiver um volume muito alto de acesso ali, possivelmente ele vai restringir. Restringe também a questão da escalabilidade. Não conta com gerenciamento de e-mail. Restrições de execução de servidor PHP, por exemplo. PHP a gente não consegue rodar com GitHub Page. Então existe uma série de limitações. Mas, para página estática e para coisinha simples, ele nos atende bem. E aqui eu vou mostrar brevemente para vocês o HostGator, que é essa plataforma que eu tenho aqui o meu blog, que é um blog em PHP com WordPress, tá? E todo o gerenciamento se faz através desse portal. Então é um portal assim muito amigável, muito simples de mexer, né? Então eu consigo gerenciar aqui os meus e-mails, os meus domínios, tem uma série de ferramentas assim que são fáceis assim de a gente entender. Tem esse portal aqui, cPanel, que ele é bem intuitivo para gerenciar os arquivos, uso de disco, conexão FTP. Então, com esse acesso, a gente ganha poderes maiores. Tá? Então, eu achei legal mostrar para vocês aqui brevemente, só para que vocês tenham uma noção do porquê que eu pago. Eu pago porque o meu site é em PHP e em WordPress. Eu não conseguiria hospedar lá no GitPages, e também por aqui eu tenho uma série de outros recursos tão interessantes quanto. Se a gente for aqui ver o meu blog, pessoal, a gente vai ver que como é simples a gente fazer o gerenciamento de um blog em WordPress. Sabe? Eu só coloco aqui meus posts, eu tenho uma série de plugins, eu consigo ver as estatísticas de acesso. Ó, só hoje teve 45 acessos aqui no blog e por aí vai. Né? Então são recursos valiosos que o GitPages, por exemplo, não nos oferece. Seguindo então adiante, a gente tem aqui a publicação do GitHub, que é de fato a nossa aula de hoje. Isso a gente já fez numa aula anterior, o Vinícius mostrou isso pra gente, mas ainda assim eu decidi reservar esse tempinho para mostrar para vocês o quanto é simples. Então, basicamente, eu vou criar aqui um repositório no GitHub chamado Publicando Site. Ok? Feito isso, eu vou criar o repositório. Aqui então eu vou dar um copiar e eu vou abrir aqui agora o meu terminal e vou dar um git clone nesse cara. Feito no git clone, eu vou abrir esse repositório aqui, publicando o site, e aqui no nosso VS Code eu vou criar um arquivo index.html. Aqui, então, eu vou colocar aqui HTML5 e vou fazer um negócio muito simples. Vou colocar um H1 falando Olá, mundo. Ok? Feito isso, eu vou fazer o nosso famoso git acp. Então, acesso publicando o site, git add-a, git commit-m, add site e git push. Feito isso, então, eu já estou colocando lá para o GitHub o site. Então aqui agora ele já está aparecendo o index.html. Para publicar é muito simples. Settings, Pages, e aqui a gente tem essa opção none. Eu vou colocar main e vou colocar um save. Feito isso, ele demora aí uns 2 minutinhos no máximo para publicar essa página. Vamos só aguardar e vamos dar um F5 em breve. Então, atualizando aqui, pessoal, agora a gente tem um link. Acessando então esse link, olha lá o site que a gente acabou de publicar. Então hoje é muito simples de fazer a publicação desse site. Basta que a gente tenha um conhecimento mínimo de GitHub. Em seguida, então, a gente tem a nossa atividade 11, e basicamente eu quero que vocês publiquem o site de vocês, o seu projeto no GitHub, tire uma fotinho e marque ali o Dev Investidor. Será que o Vini vai conseguir fazer? Bom, pessoal, eu consegui fazer a atividade 11 aqui. Eu clicando aqui, ele vai para esse site aqui, que eu já tinha feito. E é isso.
Então, pessoal, chegamos ao final da aula 11. Espero que vocês tenham gostado e se vemos na última aula. Aula essa que a gente vai comprar um domínio e vai colocar ele para uso. Um abraço e até!